A neve caía lá fora, grossa e silenciosa, cobrindo o mundo com um manto branco. Dentro da casa grande, o cheiro de canela e pinho se misturava ao calor da lareira. Para Helena, a véspera de Natal não era uma celebração, mas um ritual de memória. Aos 50 anos, ela vivia sozinha, naquela casa cheia de fantasmas. Cada enfeite na árvore, cada luz piscando, era uma lembrança dolorosa. Uma lembrança de um tempo em que a casa era cheia de risos e não de silêncio. Uma lembrança de seu filho, Daniel, a quem ela perdeu para a guerra. 10 anos. Uma década inteira havia se passado desde que os 2 oficiais do exército bateram à sua porta. Eles trouxeram uma bandeira dobrada e palavras ensaiadas sobre heroísmo e sacrifício. Disseram que Daniel, seu único filho, havia morrido em combate em uma terra distante. Seu corpo, disseram eles, nunca foi recuperado, perdido em meio ao caos da batalha. Helena nunca aceitou de verdade. Em seu coração, ele não estava morto. Ele estava apenas perdido, e ela passara cada dia esperando que ele encontrasse o caminho de volta. Seus amigos a chamavam de teimosa, ela se chamava de mãe. A tradição da noite de Natal era a única coisa que a mantinha conectada a ele. Ela preparava a ceia como sempre fez, colocando um lugar extra à mesa. Lugar de Daniel, com seu prato favorito, assado de cordeiro com alecrim. Era uma loucura, ela sabia, mas era a sua loucura, seu ato de fé. Era a sua forma de dizer ao universo que ela ainda estava esperando por ele. Ela conversava com a cadeira vazia, contando sobre seu ano, sobre a saudade. Era um ritual que a ajudava a sobreviver à noite mais longa do ano. Naquela noite em particular, o vento uivava lá fora como um animal ferido. A neve se acumulava contra as janelas, isolando a casa do resto do mundo. Helena estava terminando de arrumar a mesa, o coração pesado, como sempre. Ela olhou para o retrato de Daniel sobre a lareira, um jovem de 20 anos. O sorriso dele era cheio de vida, os olhos brilhando com sonhos e promessas. Ele tinha uma pequena cicatriz em forma de meia-lua na mão direita. Uma lembrança de uma travessura de infância, quando caiu de uma árvore. De repente, batidas na porta da frente, hesitantes, quase engolidas pelo vento. Helena congelou. Ninguém nunca a visitava na véspera de Natal. Todos sabiam que aquela era sua noite de reclusão e luto sagrado. As batidas vieram de novo, um pouco mais fortes, desesperadas. Com o coração acelerado, ela caminhou lentamente até a porta. Ela olhou pelo olho mágico e viu apenas um vulto escuro coberto de neve. Movida pela compaixão que ela não sentia há muito tempo, ela abriu a porta. Parado em sua varanda estava um homem que parecia ter sido esculpido pelo sofrimento. Ele era alto e magro, com uma barba emaranhada e roupas que eram meros farrapos. A neve se agarrava a seus ombros como um sudário, e ele tremia incontrolavelmente. Seus olhos, fundos e assombrados, encontraram os de Helena com um pedido mudo. Ele parecia ter a idade de seu filho, talvez um pouco mais. Senhora, perdoe o incômodo. Eu não quero dinheiro, só um prato de comida quente. Helena olhou para aquele homem, um estranho que o inverno havia trazido à sua porta. Seu primeiro instinto foi fechar a porta, se proteger da miséria do mundo. Mas alguma coisa em seus olhos a impediu, uma familiaridade que ela não conseguia nomear. Era a mesma vulnerabilidade que ela via nos olhos de Daniel quando era pequeno. Por favor, implorou ele de novo. Qualquer coisa, a fome e o frio são demais. Ela suspirou, o calor de sua casa escapando e se misturando com o ar gelado. Entre, disse ela, a palavra saindo antes que ela pudesse pensar melhor. O homem entrou celas até sem suíça, como se não acreditasse em sua própria sorte. Ele trouxe consigo o cheiro de rua molhada e de frio cortante. Helena o guiou até a cozinha, longe da sala de jantar e de seu ritual. Ela sentou em um pequeno banco de madeira, perto do calor do fogão. Tire o casaco molhado, ordenou ela, a voz mais firme do que se sentia. Ela entregou uma toalha velha, e ele começou a se secar, as mãos desajeitadas. Ele não olhava para ela, mantinha a cabeça baixa, como se sentisse vergonha.
Helena pegou um prato e encheu-o com a comida da ceia. O assado de cordeiro, as batatas douradas, os legumes cozidos no vapor. Era a comida de Daniel, o prato que esperava por ele na mesa ao lado. Por um momento, ela hesitou, sentindo como se estivesse cometendo uma traição, mas a visão do homem tremendo de fome superou seu luto. Ela colocou o prato na frente dele, junto com um copo de água. "Coma", disse ela suavemente. "Coma devagar." O homem comeu com uma fome desesperada, mas com uma estranha delicadeza. Ele não devorou a comida como um animal, mas a saboreou, os olhos fechados. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto sujo de fuligem. Helena observava em silêncio, o coração apertado por uma compaixão avassaladora. Quem era aquele homem? De onde ele vinha? Que tragédias o levaram até sua porta? Ela sentiu uma conexão estranha, uma necessidade de cuidar daquele estranho. Era como se, ao alimentá-lo, estivesse de alguma forma alimentando seu próprio filho. Quando ele terminou de comer, um silêncio confortável se instalou na cozinha. O homem parecia menos assombrado. A comida quente o trouxera de volta à vida. "Obrigado", sussurrou ele, a voz ainda rouca. "A senhora salvou minha vida esta noite." Helena apenas balançou a cabeça, sentindo-se estranhamente em paz. Pela primeira vez em 10 anos, ela não estava completamente sozinha naquela noite. A presença daquele estranho, em vez de disturbar seu ritual, o tinha transformado. Ela sentia menos a dor da ausência e mais o calor da caridade. "Qual é o seu nome?" perguntou ela gentilmente, quebrando o silêncio. O homem olhou para suas próprias mãos como se procurasse a resposta ali. Eu não sei", respondeu ele, a voz cheia de confusão genuína. "As pessoas na rua me chamam de Zé Ninguém. Eu não me lembro de nada, de antes." Ele não lembrava do seu nome, da sua família, da sua casa. A vida dele era um livro em branco, começando nas ruas frias da cidade. Ele vivia de pequenos trabalhos e da caridade de estranhos, como ela. Helena sentiu o coração apertado ainda mais. Um homem sem passado. "Amnésia?" perguntou ela, a palavra soando clínica e fria na cozinha quente. Ele assentiu. "Os médicos disseram que é isso. Disseram que algo ruim deve ter acontecido e que talvez seja melhor não lembrar de nada." Mas ele queria lembrar. Ele sonhava com rostos que não conseguia reconhecer, sonhava com um sorriso de mulher e o cheiro de grama cortada. Eram fragmentos de uma quebra-cabeça que ele não conseguia montar. Helena se levantou para pegar o prato vazio, sua mente girando. Aquele homem perdido e quebrado despertava nela um instinto protetor. Ela não podia simplesmente mandá-lo de volta para a neve. Não naquela noite. "Você pode dormir aqui nesta noite", disse ela, a decisão já tomada. "Tem um quarto de hóspedes no andar de cima. Está arrumado." O homem levantou a cabeça, os olhos arregalados de incredulidade. "Senhora, eu não posso aceitar. A senhora já fez tanto por mim." Eu insisto. "É véspera de Natal. Ninguém deveria dormir na rua nesta noite." Ela estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. Um gesto instintivo. Ele, agradecido, estendeu sua própria mão para aceitar sua ajuda. E foi nesse momento, quando a mão dele tocou a sua sobre a luz da cozinha, que o mundo de Helena parou de girar. Ela olhou para a mão dele e o ar fugiu de seus pulmões. Lá, na parte de cima da mão direita do estranho, estava ela. Uma cicatriz. Perfeita, inconfundível, gravada na pele. Tinha o formato exato de uma meia-lua, pálida contra a pele suja. A mesma cicatriz que seu filho Daniel fez quando caiu da velha macieira. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés, a cozinha inteira balançando. Não podia ser, era impossível. Uma coincidência cruel do destino. Seu cérebro gritava que era loucura, mas seu coração sabia. Ela agarrou a mão dele com uma força que não sabia que tinha. Seus dedos traçaram a linha da cicatriz, um caminho que ela conhecia tão bem. O homem a olhou, assustado com a reação súbita dela. "Senhora, o que foi? Eu a machuquei?" ele perguntou, confuso.
Mas Helena não conseguia responder. As palavras estavam presas em sua garganta. As lágrimas, que ela não chorava há anos, brotaram de seus olhos. Eram lágrimas de choque, de esperança, de um medo aterrorizante de estar errada. A última força em seu corpo a abandonou. As pernas fraquejaram e a escuridão tomou conta de sua visão. A última coisa que ela viu antes de desmaiar foi o rosto preocupado do estranho. Um rosto que, de repente, parecia dolorosamente familiar. Ela caiu no chão da cozinha, o som de seu corpo batendo na madeira. O prato de Daniel, ainda na mesa da sala de jantar, pareceu vibrar, como se a cadeira vazia finalmente tivesse recebido seu convidado. O homem, em pânico, ajoelhou-se ao lado dela, sem saber o que fazer. "Senhora, acorde, por favor, acorde!" Ele gritava, sacudindo-a levemente. Ele olhou ao redor desesperado, procurando por telefone, por ajuda. Foi então que seu olhar foi atraído para a sala de estar, para a lareira. Acima dela, iluminado pelo brilho das luzes de Natal, havia um retrato. A foto de um jovem soldado sorrindo, com o mesmo rosto que ele via no espelho. O mesmo rosto, mas mais jovem, sem a barba, sem a dor nos olhos. Ele se aproximou do retrato como se estivesse em um transe. O jovem na foto usava um uniforme que lhe parecia vagamente familiar. E em sua mão direita, visível na pose, havia uma cicatriz. Uma cicatriz em forma de meia-lua, idêntica à sua. De repente, sua cabeça explodiu em uma dor lancinante, como um raio. Imagens, sons, cheiros invadiram sua mente em um turbilhão caótico. O barulho de uma explosão, o cheiro de fumaça, o rosto de um amigo gritando. Daniel. A palavra ecoou em sua mente, dita por uma voz que era sua, mas não era sua. Daniel, meu nome é Daniel. Ele caiu de joelhos, a cabeça entre as mãos, a dor da memória o esmagando. Fragmentos da sua vida começaram a se encaixar, peças de um quebra-cabeça cruel. Ele se lembrou daquela casa, do cheiro de canela, do calor da lareira. Lembrou da mulher desmaiada no chão da cozinha, seu rosto em seus sonhos. Mãe. A palavra saiu de seus lábios como um soluço, um reencontro doloroso. Ele se arrastou de volta para a cozinha, as lágrimas lavando a sujeira de seu rosto. Helena estava começando a acordar, gemendo, confusa. Daniel, ela sussurrou, o nome um teste, uma esperança. Ele pegou a mão dela, a mão com a cicatriz, e a colocou na dele. Mãe, sou eu. Estou em casa. Helena olhou nos olhos dele e agora não havia mais dúvida. Aquele não era um estranho, era o seu filho, seu Daniel, vivo. O abraço deles foi um reencontro de dois mundos, o dos vivos e o dos perdidos. Era um milagre de Natal, um presente que ela nunca ousou pedir. Ele chorava em seu colo, o homem quebrado se tornando um menino de novo. Ela o abraçava, o luto de 10 anos se transformando em uma alegria avassaladora. Eu achei que tinha te perdido para sempre, ela soluçava, afagando seus cabelos. Eu também achei. Eu me perdi, mãe, mas eu encontrei o caminho. A cadeira vazia na sala de jantar não estava mais vazia. Nos dias que seguiram, a história de Daniel veio à tona, em pedaços. A explosão o havia jogado longe, deixando-o inconsciente por dias. Quando acordou, estava em um hospital de campanha, sem memória de quem era. Foi classificado como um soldado desconhecido, um corpo sem nome. Depois de meses de recuperação, ele foi liberado ainda sem passado. E passou os últimos 9 anos vagando um fantasma em sua própria vida. Um homem em busca de um rosto que não conseguia lembrar. Helena ouvia, o coração partido pela jornada de sofrimento de seu filho. Ela cuidou dele,
o alimentou, o ajudou a se barbear, revelando o rosto jovem, e a cada dia mais memórias voltavam para ele, como a maré que retorna à praia. Ele se lembrou de seu pai, falecido anos antes da guerra. Lembrou de seus amigos, de sua escola, da sua vida antes da explosão. E, acima de tudo, ele se lembrava do amor de sua mãe. Um amor que, de alguma forma, o guiou de volta para casa naquela noite de neve. A notícia se espalhou pela pequena cidade como um incêndio. O filho de Helena, o herói de guerra que todos pensavam estar morto, estava vivo. Amigos e vizinhos vieram à casa, trazendo comida e lágrimas de alegria. A casa, antes um santuário de silêncio, agora estava cheia de vida novamente. Daniel, inicialmente tímido e sobrecarregado, começou a se reconectar. Ele reconheceu rostos, sorrisos, vozes de seu passado esquecido. Cada encontro era um pequeno passo em sua jornada de volta a si mesmo. O exército foi contatado e a burocracia para corrigir o erro começou. Daniel foi oficialmente declarado vivo, um caso raro e miraculoso. Ofereceram-lhe tratamento psicológico, apoio para sua amnésia. Mas Daniel sabia que sua maior cura estava ali, naquela casa. Estava no cheiro da comida da sua mãe, no calor da lareira e no amor incondicional que o cercava por todos os lados. Ele havia encontrado o melhor remédio de todos. Ele havia encontrado o seu lar. Helena observava seu filho, vendo o brilho voltar aos seus olhos a cada dia. O homem assombrado que bateu à sua porta estava desaparecendo. Em seu lugar, o jovem Daniel, cheio de vida e esperança, estava renascendo. Ela sabia que as cicatrizes da guerra, tanto físicas quanto mentais, permaneceriam. Mas ela também sabia que o amor deles era forte o suficiente para curar. Eles tinham perdido 10 anos, uma década de vida juntos, mas agora tinham o resto das suas vidas para compensar o tempo perdido. Daniel, por sua vez, olhava para sua mãe com uma admiração renovada. Ele percebeu a força que ela teve para suportar 10 anos de luto, para manter a fé quando todos os outros haviam perdido a esperança. Ela era a verdadeira heroína daquela história, a guardiã de sua memória. O amor dela foi a bússola que o guiou através da escuridão da amnésia. E ele prometeu a si mesmo que passaria o resto de sua vida honrando esse amor. Ele nunca mais a deixaria, nunca mais a faria sofrer. A ceia de Natal, que havia sido interrompida, foi refeita dias depois. A mesa estava cheia, não apenas com o lugar de Daniel, mas com amigos. Quando Helena trouxe o assado de cordeiro, todos se levantaram e aplaudiram. Não era apenas uma mesada, era uma celebração da vida e da esperança. Daniel, sentado em seu lugar de direito, levantou a sua taça para um brinde. A minha mãe, que nunca desistiu. E aos milagres que acontecem quando abrimos a porta para um estranho. Os meses que se seguiram foram de adaptação e cura para ambos. Daniel lutava com as lacunas em sua memória e os pesadelos da guerra. Helena aprendeu a ser mãe de um homem, não mais de um menino. Havia dias difíceis, de silêncio e dor, mas eles enfrentavam juntos. A presença um do outro era a âncora que os mantinha firmes. Eles redescobriram pequenos rituais, como caminhar no parque aos domingos, ou assistir a filmes antigos da televisão comendo pipoca. Daniel decidiu não voltar para o exército. Sua guerra havia acabado. Ele queria uma vida simples, uma vida de paz perto de sua mãe. Ele começou a trabalhar como jardineiro, encontrando consolo na terra. Cuidar das plantas, vê-las crescer, era uma terapia para sua alma ferida. Ele transformou o jardim de sua mãe em um oásis de flores e cores, um símbolo da vida que renascia tanto na natureza quanto neles mesmos. Ele encontrou um propósito em criar beleza onde antes havia apenas dor. Helena, pela primeira vez em uma década, se permitiu ser feliz. Ela parou de viver no passado e começou a abraçar o presente.
O som do riso de Daniel encheu os corredores silenciosos de sua casa. Ela voltou a convidar amigos para jantar, a celebrar os aniversários. A casa que antes era um mausoléu tornou-se um lar novamente. Um lugar de alegria, de cura, de gratidão pela segunda chance que receberam. Ela não era mais a viúva de luto, era a mãe orgulhosa de um sobrevivente. Um ano depois daquela noite de Natal, a vida era irreconhecível. Daniel conheceu uma jovem professora da cidade chamada Ana. Eles se apaixonaram, unidos por uma compreensão silenciosa da dor e da superação. Helena observava o romance deles florescer com um coração cheio de alegria. Seu filho, que havia voltado dos mortos, estava construindo um futuro. Ele estava encontrando o amor, a felicidade, a normalidade que a guerra lhe roubou. E ela sabia que seria a melhor sogra do mundo para a mulher que o amava. Na véspera de Natal seguinte, a cena na casa de Helena era muito diferente. A mesa não tinha mais um lugar vazio, mas sim lugares extras. Ana e seus pais estavam lá celebrando como uma nova família. Quando as batidas na porta soaram, ninguém se assustou. Eram apenas os vizinhos, trazendo uma torta e desejos de Feliz Natal. A porta daquela casa, que uma vez se abriu para o desespero, agora se abria para a alegria. O milagre daquele reencontro havia se multiplicado. Anos mais tarde, Daniel e Ana se casaram no jardim que ele cultivou. Helena assistiu, as lágrimas em seus olhos agora eram apenas de felicidade. Ela viu seu filho, o homem que ela resgatou da neve, se tornar um marido, e soube que o ciclo de dor de sua família havia finalmente se quebrado. E em seu lugar, um novo ciclo de amor e esperança estava começando. Ela segurou a mão de seu neto, o pequeno Davi, que tinha os olhos do pai, e agradeceu a Deus pelo presente de poder viver aquele momento. A história do mendigo na noite de Natal se tornou uma lenda na família. Era contada a cada geração, um lembrete do poder da compaixão e da fé. Ensinava que mesmo na escuridão mais profunda, uma porta aberta pode deixar a luz entrar. E que as cicatrizes, em vez de serem marcas de dor, podem ser mapas. Mapas que nos guiam de volta para casa, para as pessoas que amamos. Um lembrete de que milagres não são eventos barulhentos, mas sussurros silenciosos. Helena envelheceu com graça, cercada pelo amor de seus filhos e netos. Ela nunca se esqueceu da dor, mas aprendeu a viver com ela como uma velha amiga. Uma amiga que a lembrava de valorizar cada momento, cada sorriso, cada abraço. Ela olhava para Daniel, agora um homem de meia idade, pai de família, e via não apenas seu filho, mas a personificação da resiliência humana. A prova de que o amor de uma mãe pode de fato cruzar qualquer fronteira. Numa tarde fria de inverno, muitos anos depois, Helena partiu em paz, dormindo. Ela foi enterrada ao lado de seu marido, o ciclo da sua vida completo. Daniel, de pé ao lado do túmulo, não sentia desespero, mas uma profunda gratidão. Sua mãe não havia apenas dado à luz uma vez, ela o resgatou da morte. Ela lhe deu uma segunda chance, uma vida que ele quase não teve. E ele viveu cada dia dessa segunda vida, tentando honrar o presente que ela lhe deu. O legado dela não estava em propriedades, mas no amor que ela plantou. E a tradição da noite de Natal continuou, passada de Daniel para seus filhos. Eles sempre deixavam um prato extra na mesa, não por um fantasma, mas por um princípio. Era o prato do estranho. Um convite aberto para qualquer um que estivesse sozinho. Um símbolo da porta que Helena abriu naquela noite de neve. Porque eles sabiam que a maior bênção de suas vidas não veio embrulhada num presente. Ela veio disfarçada de um mendigo, tremendo de frio, pedindo apenas por um pouco de calor. E ao abrir a porta para ele, eles abriram a porta para o maior milagre de todos.